Meu nome é Rafael Klima, eu tenho 34 anos, sou empresário. A Tena é uma empresa familiar, né? Eu até brinco assim que tem duas histórias, duas maneiras de contar a história, né? Uma storytelling bem bonitinha e uma mais original. Vou contar mais original para vocês. Foi muito uma questão de oportunidade que foi surgindo, né? A gente acabou adquirindo uma revistaria na época, Revistaria Toda Hora, que era a maior da cidade, aquela de lata que ficava na 24 horas, sabe? Quem é mais antigo, que conhecia as bancas de lata lá da antiga 24. E a gente acabou adquirindo, era uma conhecida nossa que tinha, que ia se desfazer. Compramos a revistaria e a gente até brinca que foi por causa da saga Crepúsculo, que vocês devem conhecer, né? Tinha uma demanda muito grande na cidade, as pessoas perguntando do livro. E a gente, na época, foi atrás de fornecedor. A internet era embrionária ainda, né? Isso era 2008, era difícil até fazer pesquisas. E na época a gente foi bem engraçado, porque a gente foi pra frente da Livraria da Mente para ver quais eram as caixas que saíam, para ir atrás do fornecedor. Foi assim que a gente descobriu, nosso principal fornecedor até hoje é. E montamos uma primeira estande de livros. E isso foi em 2008, 2011 a gente inaugurou a Tena Livros e Revistas, ainda na antiga 24 Horas. E foi muito rápido, assim, né? Eu na época, eu tinha 16 anos, eu trabalhava no caixa da empresa, né? Trabalhava no caixa, estudava de manhã, fazia ensino médio e trabalhava no caixa de tardezinha. A gente acabou crescendo muito rápido, em 2013 a gente foi ali para Floriano, onde estamos até hoje. 2017 Shopping Praça Nova, né? Ano passado inauguramos Camobi. Como eu falei, é uma empresa familiar, eu cresci ali dentro, né? Fiz faculdade de administração muito por causa disso. Tinha outros sonhos na época, até ia fazer jornalismo, acabei não indo, né? Como acabei trabalhando dentro da empresa, fui me forjando ali dentro mesmo. Hoje vamos fazer 15 anos, né, de empresa, este ano. 15 anos de Atena Livraria, 17 anos como empresários, né. Mais ou menos isso, uma breve história da empresa, assim, de quem é o Rafael, é mais ou menos isso aí. Muito bem. E o que foi para ti, assim, a virada da empresa? Assim, quando é que tu sentiu que ela realmente não era só uma pequena empresa ali, mas que ela estava gerando um impacto maior, assim? Olha, eu acredito que tenha sido quando a gente inaugurou na Floriano ali, tá? Porque a gente era uma empresa muito pequenininha, né? A gente era uma loja de 2 andares de 90 metros quadrados, mais ou menos. E na mesma época, antes da gente ir pra lá, a gente já tinha assinado com o Shopping Praça Nova. Então, uma hora para outra, assim, a gente saiu de uma empresa de 200 metros quadrados, de 90 metros quadrados, para uma de 700 e outra de quase 300, né? Uma hora para outra, assim. E foi uma coisa muito nova, até a gente fez muita burrada na época, né? Normal, uma pessoa que não tem pessoas que não tem muito conhecimento, né? O próprio contrato do shopping, na época a gente fez assim uma coisa que não se deve fazer nunca, né? Que é contrato verbal, né? Horrível. Hoje a gente conseguiu refazer contrato com o shopping, já tem mais experiência para renegociar e tudo mais. Mas a gente fez muita coisa correndo, a própria cafeteria lá, nossa, que a gente colocou de dinheiro fora naquela época, coisa impressionante. Mas foi mais ou menos assim, foi tudo muito rápido, né? Até na própria Atena, quando a gente abriu a Atena Livros e Revistas, a gente abriu a livraria no 2º andar, que era somente escritório lá. E em menos de um ano e pouquinho, assim, no máximo, a nossa livraria já estava pequena. A gente estava tendo que colocar pedaços de madeira no chão para expor livros, porque não cabia mais nas prateleiras, sabe? Então a gente teve um crescimento, assim, muito meteórico, assim, foi bem significativo. Quando a gente abriu na cidade, assim, eu lembro que a quantidade de pessoas que ia na livraria, assim, porque Santa Maria tem aquele negócio, né? Quando abre alguma coisa nova, os primeiros 6 meses é uma loucura. E dava para perceber, assim, naquela época, como foi uma empresa, assim, que causou um impacto na cidade, sabe? Mas o que tu acha que sustenta esse crescimento? Porque daí de uma foi para 2, foi para 3, são 15 anos, assim. O que tu acha que sustenta isso, assim? Quando a gente inaugurou, ainda a primeira, a gente foi muito focado em eventos, muito focado mesmo. E até uma coisa que a gente perdeu, tá? E agora estamos retomando. Até também uma questão de sociedade, tá? Porque na época a gente fazia muito eventos culturais, fazia sarau literário, fazia muito lançamento de livros. E então a gente ficou muito conhecido por isso. Sábado, praticamente todo sábado tinha um evento diferente.
né? E depois a gente continuava fazendo esses eventos, só que não tinha público. Porque o público tinha mudado, começou a internet, né? E aí a gente parou de fazer os eventos. E agora voltou com tudo, porque agora a onda da experiência voltou com tudo, né? Então é uma coisa que a gente está retomando também devagarinho. Mas naquela época, com certeza, questão de atendimento, obviamente, de ambiente, de compra, né? Sim. Tem uma musiquinha bacana quando tu entra na loja, ter aquele cheiro de livro, ter aquele espaço para te sentar. Então, encontrar o livro que você está buscando. Encontrar o livro que está buscando, exatamente, não precisar ficar esperando. O Brasil é um dos países que menos lê, né? Com certeza. O que tu visualiza? Como prospera, então, né? Qual é o tipo de literatura, o santamariense, enfim, principalmente, tu pode compartilhar? Cada loja tem seu estilo, tá? Como tu mesmo falou, o brasileiro, principalmente comparado a seus próprios pares, até na América Latina aqui, né? Pega o Uruguai e o argentino, principalmente, com nossos vizinhos, a quantidade de livros que eles leem pelo ano é mais do que o dobro que a nossa, que o brasileiro. O brasileiro lê muito pouco. E tu sabe que isso é muito engraçado porque esses dias eu estava vendo uma reportagem da Globo dos anos 70. Reportagem de rua. E era bem legal, porque era um cara que fala sobre literatura na internet, né? Ele tinha resgatado esse vídeo e ele chamando a atenção de várias coisas. A primeira é que era uma reportagem de rua, então tu via que eram pessoas simples, humildes. E a repórter perguntava, você tem o costume de ler, você gosta de ler? E todo mundo respondendo, não, eu adoro ler, leio bastante. E aí ela perguntava que tipo de livro, a maioria era literatura brasileira, romance, ficção científica, enfim. E perguntavam quantos livros as pessoas liam por mês. As respostas engraçadas, assim, utópicas hoje em dia. O que menos lia, 4, 5 livros por mês. Tinha uns que liam 10 livros por mês. Claro, anos 70, né? Nós estamos falando de uma época que muitas pessoas, às vezes, nem televisão tinham. Claro, né? Algumas exatamente. pessoas estavam começando a ter televisão. Também se trabalhava menos, né? Tem esse adendo. Sábado e domingo já era mais difícil trabalhar, não tinha tanto comércio aberto, enfim. E uma outra coisa que ele falava, que chamava muita atenção, que vai muito de encontro com o que a gente até está falando aqui. E isso dá para notar em qualquer entrevista que tu vai olhar daquela época. Como o ritmo das pessoas era diferente. Tu olhava o ritmo que a pessoa entrevistada perguntava, fazia as perguntas, e o ritmo que as pessoas que respondiam falavam. Tu percebia uma calma, sabe? Não é aquela coisa apressada das pessoas estarem falando de uma maneira rápida, estarem falando, parece que com pressa, sabe? E me chamou muita atenção isso mesmo. Realmente, tu via assim que as pessoas estavam com uma calma para falar. E algumas até, as que menos liam, que falavam 4, 5 por mês, elas falavam, eu leio porque eu não leio mais porque eu não tenho tempo. Até naquela época já se falava do tempo, né? Mas como muitas vezes a gente diz que não tem tempo, mas é que esse tempo que a gente tá usando ou vendo uma série, ou vendo... E querendo ou não, isso, tu estava até comentando, né, como é que é ter uma livraria hoje, é algo, assim como a saúde, né, como o wellness que a gente estava falando, é algo que está em alta hoje. A literatura, ela está em alta, ela está num boom, assim. Porque, na verdade, todas as atividades manuais que são de desconectar, mas como tu mesmo falou brilhantemente, é de conectar, elas estão em alta. Porque são coisas que, principalmente as pessoas que têm mais acesso e tudo mais, elas perceberam que é importante a gente sair do celular, sair das telas, sair daquele piloto automático e fazer coisas diferentes. Seja plantar, jardinagem, né, que também está bem em alta, seja ler um livro, seja meditar, seja correr, que está muito em alta. Então fazer esse tipo de atividade está num período de alta também, né? E claro, a gente tenta se aproveitar disso, obviamente, né? Tem também a questão de uma concorrência muito forte, até desleal de internet, mas por isso a gente tenta transparecer essa questão de realmente ter uma experiência diferenciada. Sim, eu ia te perguntar depois, mas pode ser agora justamente isso, porque aqui tem alguns empresários, profissionais, como que vocês pensam em enfrentar esse boom, né, das grandes, né, do marketplace aí, né, da Amazon, Mercado Livre, livro talvez desleal no preço? Eu prefiro ir presencialmente, sim, né? Mas muita gente gosta da conveniência, né? Tem a questão da conveniência e tem a questão do preço, né? O preço, cara, tem alguns best-sellers que é engraçado e é verdade, porque a gente tem contato com editoras
a Amazon e o Mercado Livre agora, que estão muito fortes, né? Eles vendem livros best-sellers mais barato do que as editoras vendem para eles. Que é a isca, né? Claro. Tu joga a isca, tu tem prejuízo naquilo lá, mas teu ecossistema está funcionando. Então, assim, é realmente para nós, para livrarias físicas no geral, livrarias de bairro, é desleal, né? Uma concorrência até desleal. Mas tu não pode se fiar nisso. Tu tem que trabalhar com outro público, tem que trabalhar com questão de experiência mesmo, de pertencimento. E claro, tem a questão de comodidade também, né? De tu ter o livro ali quando a pessoa precisa, ela pensou naquilo, ela vai lá, procura e tu ter aquele livro na prateleira. Eu não sei se vocês estão pegando o fio da meada, mas a experiência às vezes é tu, né? Se tu é barbeiro, tu é a experiência, não só a tua linha no meu rosto, mas tu é a experiência, né? Exato. Se tu vai lá levar o caminhão para arrumar na oficina, a experiência é a conversa com o teu atendente, né? Exato. Então, o que tu visualiza disso da leitura? Como a leitura pode enriquecer a experiência e a cultura humana, assim, na tua visão? Olha, eu cresci no meio de livros, tá? Antes até da gente pensar em ter algum tipo de negócio, minha madrinha, né, ela era professora, educadora física, mas era professora. E desde que eu comecei a ler, assim, ela sempre comprou assinaturas, até de Turma da Mônica eu lembro que eu tinha pilhas de quadrinhos de Turma da Mônica, ela me incentivava, comprava livros. Eu sempre tive muita facilidade, inclusive, com escrita. Eu já tive, por exemplo, uma fase, principalmente que eu estava na faculdade, que eu estava começando a ficar na parte mais administrativa do meu negócio, onde eu lia muito livro de crescimento pessoal, muito livro de crescimento profissional. Eu leio alguma coisa de filosofia que me ajuda, assim, a pensar, que me ajuda a me desenvolver, a entender, talvez, um pouquinho de mundo. E leio muita literatura clássica, e são coisas assim que me ajudam no dia a dia. E principalmente eu acho que eu sou uma pessoa bem acelerada, tá? Bem acelerada, até porque vocês estavam comentando ali, vocês dois, eu acho que a minha maior dificuldade é até nessa questão de saber ouvir. Porque, por exemplo, nós estamos conversando, tu tá falando comigo, que nem vocês comentaram, e eu já estou pensando na resposta, né? Então essa questão de tu aterrar, assim, de prestar atenção no que o outro está falando, é uma dificuldade que eu tenho. Eu normalmente tento, né, realmente me aterrar, mas é uma dificuldade que eu tenho. E a leitura eu acho que me ajuda muito com isso. Me ajuda muito a ter calma, me ajuda muito a me colocar ali naquele espaço, naquele tempo, naqueles 15, 20 minutinhos, meia hora, em que eu tô ali presente e todo o resto eu tento apagar. A gente sabe que é difícil às vezes, mas é como hoje eu vejo a literatura, sabe? Ótimo. E é um convite para quem quer ler, os 5 minutos como uma prática atencional, para que tu aprenda a dar atenção para algo e perceba que tu se distrai, perceba que tu começa a ler e tu já pensa no boleto para pagar, a gente senta para ler e tu pensa na próxima tarefa. Então, os 5 minutos de leitura pode ser uma maneira de você praticar essa presença, né? Estar ali, eu comecei a ler em 2015, mais ou menos, livros de budismo, foi os primeiros que eu comecei, foi a única coisa que me engajou, não tinha outra coisa que eu conseguia engajar, e aquilo começou a falar de apego, desapego, sofrimento, né, falar sobre iluminação, cara, é isso que eu preciso aqui, porque eu só sofro, eu sempre paro no mesmo sofrimento, né, das coisas, e ali foi uma coisa que me trouxe muito para a presença, e justamente a presença vem de lá, né, o mindfulness, que hoje eu tenho a formação internacional, vem de algum sânscrito lá, dentro do budismo está lá a palavra mindfulness, né, que é essa atenção plena. Mas para a gente finalizar, assim, o que tu poderia indicar de leitura, seja uma literatura mais clássica para quem gosta, ou até de desenvolvimento pessoal mesmo, que tu entende que já agregou para ti, para que eles possam sair daqui, passem em alguma unidade da Atena e já comprem esse livro? Pois olha, essa aí foi uma pergunta que me pegou despreparado, mas deixa eu pensar assim nas últimas literaturas que eu li. Bom, eu li recentemente, agora no início do ano eu li Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Pá, um tipo de literatura assim, que te pega, assim, ele fala muito sobre relacionamentos pessoais, a narrativa que ele constrói, aquele momento de Rússia ainda antes de União Soviética ainda, né, antes do fascismo, de certa forma, né, acontecer, comunismo. E muito interessante, assim, uma leitura bem legal. Outra coisa que eu gostei bastante, foi o primeiro livro que eu li esse ano, que é o Coisa de Rico. Não sei se vocês já ouviram
ele até ficou bem famoso. Ele é um livro de um antropólogo. Eu ouvi falar. Cara, é muito bacana, é muito interessante. Coisa assim, de rico. Coisa de rico. Ele virou o antropólogo do luxo. Ele se formou em antropologia e ele decidiu que ele ia começar a estudar a vida da burguesia brasileira, a verdadeira burguesia brasileira, aquela que vem de berço mesmo. E ele começou a se inserir. Ali conta a história de como ele se inseriu nessa burguesia, né? Porque é um caminho difícil de tu entrar. É difícil de tu se colocar dentro dessa comunidade, né? E ele começa a falar de como é que a burguesia se comporta e de como isso molda toda a sociedade brasileira. E é engraçado porque ele começa a fazer uns apontamentos assim de como a burguesia se comporta e de como isso afeta todos nós. Como a gente tenta se colocar dentro e seguir aqueles padrões da burguesia e nós, toda a sociedade, todas as camadas da sociedade brasileira, acabamos copiando e levando isso como verdade. E é um estudo muito bacana, assim, um livro bem legal de ler e é fácil. Apesar de ser um livro de um antropólogo, é uma literatura muito simples de ler, assim. Me marcou bastante essa leitura, bem interessante. E a cultura assim. que a gente falou, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? A gente buscar desacelerar para ver mais, porque senão a vida é assim, né? Está com pressa e eu falo, para que a pressa se o futuro é a morte, né? Então, Sim. a gente buscar essa presença. Mas na tua visão, para deixar uma direção, um conselho final para quem está aqui e é líder e precisa se conectar mais com essa experiência da leitura. Olha, eu acho que, querendo ou não, o conselho não é para eles, é para mim mesmo. Porque eu falo muito disso e eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar, porque eu faz uns 2 anos para cá, mais ou menos, que é algo que eu estou tentando melhorar muito em mim, que é a questão realmente de estar mais presente, de desacelerar, de ter mais noção do que está acontecendo ao meu redor, né? De estar mais atento ao presente. Acho que esse é um desafio que eu tenho muito. E é difícil, eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa. Então, assim, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui é algo que está me tocando hoje, é o que eu busco melhorar. Então, eu acho que não estou aqui falando uma questão de experiência do que a gente deve fazer, mas do que eu acho que eu preciso melhorar. E que eu acho que todos, né, como tu mesmo comentou, numa sociedade, a gente precisa desacelerar um pouquinho. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, não é bem uma dica, mas algo que eu estou tentando fazer. E a leitura é uma das maneiras, né? A leitura com certeza é uma das maneiras, ajuda bastante. Muito bem, então todos conhecem a Atena, provavelmente, né? Fica a sugestão, é o lugar onde eu sempre procuro comprar os livros e acho que a gente tem mais de 1000 livros lá não tem mais de 1000 porque alguns levaram os meus livros e não me devolveram. Até vou procurar aí quem foi. O Gabriel deve estar com os 2 lá, né? Então, mas obrigado, Rafael, pela tua disponibilidade. É uma honra a gente estar aqui. Eu sei que a gente tem, se Deus quiser, muitas parcerias para fazer. Vamos. Né? Vai ser uma honra em algum momento também poder servir a Atena. A gente já falou sobre isso também, né? Para poder contribuir de alguma maneira. E a tua amizade, acredito que seja um grande presente aí que a gente vem construindo. E espero que junto com a Ana a gente consiga fazer aí as nossas ideias mirabolantes virarem uma cultura para que as pessoas possam se impactar por isso. Não, vai acontecer.